Flamengo que se prepara para pegar a LDU, jogo quinta-feira, 9h30 da noite, jogo com casa cheia. A torcida do Flamengo promete fazer a sua parte, abraçar o time, lotar o Maracanã novamente e com isso apoiar os jogadores dentro de campo. Os jogadores precisam vencer esse duelo. Eles se colocaram nessa situação na fase de grupos da Libertadores e eles precisam tirar o Flamengo dessa. E, inclusive, estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre o planejamento do Flamengo para o mês de maio. O Flamengo agora tem uma sequência de jogos extremamente difíceis e a diretoria e a comissão técnica tiveram que mudar o planejamento por conta do péssimo desempenho da equipe nesse início de Libertadores da América. Já já vou explicar para vocês quais mudanças foram essas. No vídeo de agora a gente vai falar do TT também. Eu esqueci de mencionar no último vídeo. Esse jogador que está atualmente no Panathinaikos da Grécia, sim, ele esteve na mira do Flamengo, ele estava naquela lista que acabou vazando aí dos 11 jogadores que estão ali no programa da equipe de scout do Flamengo sendo observados. Ele esteve sim na mira do Flamengo, o Flamengo já esteve interessado nesse jogador, mas ele não está mais na mira. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre isso e tem atualização sobre Michel e Luiz Araújo, dois jogadores que recentemente tiveram nome aí como possíveis saídas e eles completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que eles vão ficar até o fim da temporada, ainda podem sair, também vou falar sobre isso. E tem também a situação de Gonzalo Plata. Olha, preocupa, hein? Porque o Flamengo agora tem uma sequência de jogos que é o seguinte: pega LDU, Botafogo, depois Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, Palmeiras e Deportivo Táchira. Isso até o dia 28 de maio. Ou seja, do dia 15 ao dia 28, 13 dias, o Flamengo vai ter 5 jogos em 13 dias. E o planejamento da diretoria, da comissão técnica, era chegar nessa altura da temporada mais confortável para poder rodar mais o elenco. Ou seja, administrar a minutagem dos atletas. Botar um time, priorizar jogos difíceis do Campeonato Brasileiro, tal como será diante do Botafogo, que é um clássico, independentemente se o Botafogo vive um bom momento ou não, é um clássico, tem que respeitar, e pega o Palmeiras, confronto esse que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro lá na frente, né? Porque é confronto direto, isso é critério de desempate também. Então o Flamengo esperava chegar nessa altura da Libertadores mais tranquilo, já classificado, mais confortável e tendo a oportunidade de administrar melhor o elenco. Mas não chegou. Pelo contrário, está muito pressionado. O Flamengo precisa vencer os 2 jogos em casa para passar de fase. Se não vencer quinta-feira, a situação fica extremamente complicada. Eu arrisco a dizer que o Flamengo vai vencer os 2 jogos, mas é aquilo. Chega nessa situação super pressionado, tendo que vencer, tendo a obrigação de vencer. Poderia chegar mais tranquilo. E aí o Flamengo poderia botar reservas para atuar. Inclusive o Flamengo não terá jogadores importantes para esse duelo com a LDU, o que já preocupa. Não terá o Pulgar, não terá o Alan. O Gerson foi expulso, não joga contra o Botafogo. Será que o Pulgar vai estar à disposição contra o Botafogo no dia 18, no final de semana, domingo agora? A gente não sabe, é uma incógnita. Então a diretoria e a comissão técnica tiveram que rever todo o planejamento na situação da minutagem dos atletas. Então, difícil, uma situação complicada, mas repito o que eu falei na minha introdução, eles se colocaram nessa situação e eles precisam tirar o Flamengo dessa situação. E quando eu falo eles se colocaram, sim, eles se colocaram, porque a postura do Flamengo diante do Central Córdoba do Maracanã foi uma postura extremamente soberba, e na Argentina eu considerei também um pouco de soberba, um pouco de salto alto, achando que ia vencer a qualquer momento, sobretudo após o gol no início do jogo do Arrascaeta, aos 9 minutos. Depois o Flamengo teve uma queda absurda de produção no jogo e deu no que deu. Mas, enfim, esse é o planejamento. Estamos aqui trazendo essas informações, porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre isso. E eu também conversei com uma pessoa do Flamengo sobre o Michel e Luiz Araújo, jogadores que completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que, em 2025, eles não podem mais atuar por uma outra equipe da Série A no Campeonato Brasileiro. Automaticamente, qual clube brasileiro vai querer contratar esses jogadores agora, sendo que eles não podem jogar o Campeonato Brasileiro? Não faz o menor sentido. E mais isso quer dizer que eles não vão sair do Flamengo, que não podem sair do Flamengo? Não. Eles não são jogadores inegociáveis. O Michael, tenho certeza, se chegar a proposta, o Flamengo não vai fazer
esforços absurdos para ficar com o Michael. O Luiz Araújo, embora tenha minutagem menor, mas o Flamengo confia demais no Luiz Araújo, demais. O Flamengo gosta muito. O Cruzeiro estava louco aí tentando contratá-lo, não conseguiu, o Flamengo segurou até o fim. Então, respondendo a muitos questionamentos de vocês nas redes sociais, não só aqui no canal no YouTube, lá no Twitter, no Instagram, muita gente me perguntando isso. Completaram 7 jogos, vão ficar até o fim do ano? Não, eles podem sair para o exterior, o que é uma prioridade do Flamengo. O Flamengo não gosta de negociar jogadores desses níveis com clubes que vão disputar título com o Flamengo. Por isso até que eu estava desconfiando de uma possível venda do Matheus Gonçalves para o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro está mal, mas pode ser um possível rival do Flamengo na briga por título. Por que não? O Campeonato Brasileiro está no começo, daqui a pouco o Galo engrena aí e pronto, fica lá nas cabeças. Na Copa do Brasil é rival direto do Flamengo. A prioridade do Flamengo é sempre negociar com clubes do exterior para não ter esse problema aí de você negociar e, entre aspas, reforçar um rival direto ao título. Mas respondendo a pergunta de vocês, eles podem ser vendidos sim para o exterior, não seria nenhum absurdo, até porque o Flamengo, repito, está no mercado em busca de 2 pontas velozes, com saúde. Quando eu falo com saúde, não é porque esses jogadores atualmente têm alguma doença, não, porque estão sofrendo bastante com problemas físicos. Então o Flamengo está aí atrás de 2 pontas, que saibam também fazer gol, que tenham um aproveitamento melhor na hora da finalização. E lembrando, gente, esse elenco não foi montado por José Boto e Felipe Luiz, foi montado pela gestão anterior. Então, automaticamente, eles vão querer fazer alguns ajustes que, na visão deles, é melhor para o Flamengo. E eu não lembro, mentira, o Rodrigo Caetano era um pouco assim, mas o José Boto, cara, ele é um cara que, embora ele seja diretor, negocie e tal, mas ele é um cara que debate muito com o treinador, no caso Felipe Luiz, sobre futebol. Na antiga gestão não tinha isso. O Marcos Braz era um cara que entendia muito de bastidor, gente. O Marcos Braz pode ter todos os problemas do mundo, mas o cara sabia lidar muito bem com bastidores da bola. E o Bruno Spindler era o cara que negociava venda, renovação, compra. Não era o cara que conversava de futebol com o treinador. Não era o perfil dele, muito pelo contrário. Então, é esperar, porque com certeza eles vão fazer esses ajustes no elenco. Gonzalo Plata, galera, segue como dúvida, tá? Ele tá com um problema aí no joelho, um edema ósseo, não tem presença garantida para o jogo de quinta-feira, não treinou no campo ontem, segunda-feira, é dúvida para o jogo de quinta, e se ele não for relacionado, será a 3ª partida consecutiva que ele fica como desfalque. Lembrando que ele foi desfalque no jogo da Libertadores, por conta desse edema ósseo, aí ele voltou, jogou pela Copa do Brasil, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, e depois voltou a sentir dores aí no joelho, nesse edema ósseo, e está sendo desfalque aí nos 2 últimos jogos, e não tem presença garantida contra a LDU. Para finalizar nosso vídeo, galera, TT, muita gente me questionando, fui apurar essa situação. Para quem não lembra do TT, cria do Grêmio, tá? Depois, em 2018, foi para o Shakhtar, lá da Ucrânia, inclusive onde o José Boto o contratou, né? E depois ele foi para o Lyon, da França, por empréstimo. Teve uma passagem também pelo futebol inglês. Teve uma passagem rápida pela Turquia e está no Panathinaikos da Grécia desde 2024. Na temporada 2024-2025, 49 jogos, 11 gols, 13 assistências. Sim, o TT esteve na mira do Flamengo no começo do ano, porque eles entendiam que o Luiz Araújo não estava bem. Aí o Luiz Araújo teve um crescimento de produção no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, e aí o Flamengo, entre aspas, desistiu do TT. Mas sim, é um jogador que o José Boto gosta, isso aí não é segredo para ninguém, e que ele é bem avaliado pela equipe de scout, a galera responsável por mapear o mercado, e também, obviamente, pelo técnico Felipe Luiz. Mas dizer que hoje o Flamengo está interessado em contratar TT, eu estaria sendo mentiroso para vocês. Mas é um jogador que, sim, agrada a diretoria do Flamengo, está na mira ali. Se a qualquer momento precisar de um jogador para essa posição, exemplo, o Luiz Araújo é vendido para a Europa. O TT se torna, assim, uma das possibilidades. Foi isso que me disseram lá no Flamengo.